Hello people! Mais uma vez a alma do Silvio Santos tomou posse da minha pessoa e eu resolvi criar mais um quadro para o canal, que é o quadro Senta que lá vem história de terror. Quer dizer, senta que lá vem história do terror. Senta que lá vem a história. Créditos do nome para Joana Junqueira. Beijo, Joana. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um apelo para vocês se inscreverem aqui, que tá pequeno o canal, eu quero que ele cresça, eu quero que ele vire rainha poderosa. Toca lá no sininho, que aí você vai receber nas suas notificações todos os meus vídeos. Nesse quadro eu vou fazer um panorama histórico do gênero do terror, desde os seus primórdios até hoje em dia. Desde os primórdios até hoje em dia. Será que eu vou conseguir? E então a gente vai começar do começo, né? É muito convencionado aí por aí que o pai do terror é o Edgar Allan Poe, porque ele é um dos mais famosos escritores de terror e é um dos mais antigos escritores de terror. Mas ele não foi o primeiro. Antes dele, nosso gênero querido já teve muitas outras coisas. Há quem diga que a literatura de terror começou muito antes, com Homero, na Odisseia, sabe esses povos antigo. Porque, pasmem, na Odisseia, o personagem, Ulisses, ele entra em confronto com bruxas e vai até o reino dos mortos. Enfim, vários rolês, mas isso fica para um próximo dia do quadro. A Odisseia em si não é uma obra de terror, mas como a gente vê em vários filmes e em vários livros, ela tem alguns elementos. Não necessariamente torna a obra de horror, mas tem lá algum elemento característico. E por falar em característica, eu vou falar das principais características do terror. Características mais óbvias, né? Que é provocar pânico e assustar o seu interlocutor. E aí isso pode ser feito de várias maneiras, né? Como a gente vê nos diversos subgêneros do terror, que eu já falei em um vídeo também, vejam, merchan. Porque também cada um tem um medo, assim. Tipo, tem gente que vai ter medo de filme de monstro, mas não vai ter medo de filme de espírito. Tem gente que vai ser o contrário. O medo é um negócio muito subjetivo, né? Mas antes da gente entrar na história escrita do gênero, eu queria relembrar que o começo do começo mesmo. It's showtime. Da época da tradição oral, que são o que a gente conhece hoje como contos de fadas ou contos maravilhosos. A gente ouvia essas histórias para dormir quando era criança, né? A mãe sentava a gente ali, contava a Branca de Neve e a gente dormia lindo e feliz. Mas antes da Disney fazer filmes bonitinhos, essas histórias arrepiavam até o último fio de cabelo. Eram bem medonhas. E eram histórias de camponeses franceses que eles contavam nas aldeias. Aí é uma coisa que a gente não tem muito como saber, mas que alguns historiadores imaginam que essas histórias eram contadas para amedrontar mesmo as pessoas. A gente também não tem muito como saber como eram contadas essas histórias. Se eles só sentavam em roda e contavam, se tinha alguma interpretação, enquanto eles contavam, eles tinham algum alívio cômico para não ficar tão medonho. Essas coisas a gente não sabe, mas a gente sabe que eram histórias bem assustadoras e que eram contadas pela casta mais popular da França antes da Revolução Francesa. E aí essas histórias foram imortalizadas, foram escritas pelo Charles Perrault primeiro no século XVII e depois pelos irmãos Grimm no século XVIII. E eles não aliviaram, né? Quem aliviou mesmo foi a Disney. Porque se você lê as histórias dos irmãos Grimm, inclusive, a Cosaque Naif tem essa edição maravilhosa. Acho que não tem mais porque a Cosaque Naif faliu, mas enfim, tinha. Se você não tem, perdeu. São 2 volumes com os contos escritos pelos irmãos Grimm. E os contos são bem mais medonhos do que os contos que a gente conhece. Vou dar alguns exemplos. Por que um é bem maior que o 2? Um exemplo é A Bela Adormecida. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Ela foi estuprada enquanto ela dormia, ela engravidou e teve bebês. Tem uma das versões que ela acorda com os bebês comendo ela. A Chapeuzinho Vermelho, o lobo, ele mata a avó e dá pra menina comer. Ela come a carne da própria avó. Que delícia. Hannibal Lecter, né? A menina. No, that is incidental. O João e Maria, eles são abandonados na floresta pelos pais para morrerem de fome mesmo, porque os pais não tinham dinheiro para cuidar. O Pinóquio mata o grilo falante e o Gepeto é engolido por um tubarão e não por uma baleia, ou seja, Sharknado no Gepeto. A madrasta da Branca de Neve pede pro lenhador lá trazer o coração dela e ela come o coração que o cara traz. A galera era muito louca, né? Pelo amor de Deus. Tem um livro muito interessante que fala um pouco sobre isso, que é do Robert Darnton,
O nome do livro é O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História Cultural Francesa. Nesse livro ele explora bem assim esse lance de por que os camponeses contavam isso, mas é um lado mais historiador assim do bagulho. Ele critica muitos psicanalistas que analisam essas histórias e tal. É interessante. É só o primeiro capítulo desse livro que ele trata sobre isso. Se vocês tiverem interesse de ler, eu vi esse livro num canal, o canal Redemunhando, que eu vou deixar aqui, que ela faz uma leitura desse primeiro capítulo. Ela fala um negócio bem interessante, que é que naquela época eles não tinham essa ideia de infância que a gente tem hoje, porque as crianças trabalhavam, as crianças eram tratadas como adultas, né? Então, tipo, a gente imagina esses contos serem contados para crianças hoje em dia. Talvez naquela época também fossem, mas as crianças, a ideia de infância era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Aqui na América a gente também tem, né, essas histórias macabras, assim, a mitologia indígena, caipora. Então me chamaram? O Curupira, as histórias sertanejas também são bem medonhas, assim, e disse também que tem esse medo para as crianças não entrarem na floresta, não saírem nadando pelo rio, para proteger as crianças. E para começar é isso mesmo. No próximo vídeo a gente vai entrar mais na fase escrita e eu vou falar qual foi o primeiro livro de terror, considerado livro de terror. É nóis, assina aí o canal, dá uma curtida para fortalecer nós, comenta aqui o que vocês querem saber, se eu falei muita bosta, enfim, me ajuda, gente, me ajuda a te ajudar.